Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa EBD Inovadora para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje, meus irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 8, João 10, Jesus, o Bom Pastor. Texto áureo: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10 e o versículo 11. Nossa verdade prática: o bom pastor nos conduz, supre e protege. A nossa lição de hoje, meus amados irmãos, ela tem 3 objetivos que você, professor, deverá se esforçar para alcançar esses objetivos ao expor a sua lição para os seus alunos, ao compartilhar a lição com os seus alunos. O primeiro objetivo: conhecer quem é o nosso bom pastor. Segundo objetivo: conhecer as qualidades do nosso bom pastor. E o terceiro objetivo: conhecer os privilégios de sermos ovelha do nosso bom pastor. Então vamos lá, meus amados irmãos, para a nossa lição de hoje. Olha, a nossa lição de hoje é uma lição aparentemente simples, mas que traz um grande ensinamento para nós, principalmente porque é uma lição que vamos analisar, vamos ver algumas características do pastor, o relacionamento do pastor com a ovelha. Então é algo muito importante para nós, porque nós vamos conhecer um pouco mais do pastor que nós servimos, do Senhor Jesus, com essa característica de ser o bom pastor, e o bom pastor nós sabemos que é aquele que dá vida pelas ovelhas. Vamos lá, meus amados irmãos, primeiro ponto da nossa lição: o verdadeiro pastor. Nós vamos ver no primeiro subponto marcas do bom pastor. João capítulo 10, versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Meus amados irmãos, nesse primeiro subponto aqui, nós vamos ver 5 características ou 5 marcas do bom pastor. E aí é muito importante e é interessante também nós ficarmos atentos a essas marcas e ver se o nosso pastor ele tem essas características, ele é um bom pastor. E não apenas o nosso pastor, mas observarmos a nossa vida, principalmente observarmos a nossa vida, a nossa liderança. Se eu, como professor, como coordenador, como líder, eu tenho essas características do bom pastor, porque todo líder precisa ser um bom pastor para o seu rebanho. E o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Então, a primeira característica que nós observamos aqui na vida do verdadeiro pastor, ou marcas de um bom pastor, é que ele é o porteiro que abre a porta. Ou seja, isso daqui é importante, porque o verdadeiro pastor ele tem essa marca, ele é o porteiro, é ele que abre as portas para as ovelhas entrarem, para as ovelhas saírem. Ou seja, esse pastor que é o porteiro, ele tem a chave é a autoridade. E isso fala de verdade. Isso quer dizer que esse pastor ele é autêntico, ele é legítimo, ele é verdadeiro. A segunda marca, ou a segunda característica, é que as ovelhas conhecem a sua voz. Quando o pastor fala, a ovelha obedece. Quando o pastor chama a sua ovelha, logo ela obedece. Eu vi um vídeo no YouTube e eu achei muito interessante. Estava ali um rebanho de ovelhas e foi colocado ali algumas pessoas para tentar chamar as ovelhas. As pessoas gritavam, as pessoas falavam e nada acontecia. As ovelhas permaneciam lá no pasto, se alimentando, comendo, se alimentando ali e não acontecia nada. E depois de várias pessoas gritando, acenavam, chamavam, faziam barulho, sons e nada adiantava. E depois trouxeram o pastor que cuidava daquelas ovelhas. Então, quando o pastor ele começou a gritar ali, fazia ali um som já conhecido, as ovelhas prontamente reconheceram que era o pastor verdadeiro. E as ovelhas todas vieram. Eu achei impressionante, porque todas as ovelhas vieram se aproximar
do pastor. Então, logo aqui, essa segunda marca, ou essa segunda característica, é que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E é impressionante isso. Então, o verdadeiro pastor, ele tem essa marca, as suas ovelhas já conhecem a sua voz. A terceira marca do bom pastor, ou do pastor verdadeiro, é que o pastor conhece as ovelhas particularmente e chama cada uma pelo seu nome. Essa é uma marca importante na vida do pastor. E isso fala de relacionamento, né? O pastor conhecer a ovelha, o pastor ser presente na vida da ovelha. Então, isso é uma marca importante. Quando o professor ele conhece o seu aluno por nome, o aluno chega, ele sabe, né? Ele já dá um bom dia, já dá a paz do Senhor, chama pelo nome. E isso é importante, porque a ovelha se sente valorizada, porque o pastor conhece pelo nome. Isso fala de intimidade, isso fala de relacionamento. Irmãos, essa é uma marca muito importante na vida de um pastor, na vida de um líder. Não pode faltar na nossa vida, como professor da escola, como coordenador, como líder de missão, nós conhecermos os nossos liderados. A quarta marca do verdadeiro pastor é que ele conduz as ovelhas para fora do aprisco. E ele leva as ovelhas aonde há campos verdejantes e águas tranquilas. Ou seja, o verdadeiro pastor conduz as suas ovelhas aonde há alimento, alimento saudável, aonde há águas tranquilas. Então é uma marca também do verdadeiro pastor ou do bom pastor. E a quinta marca é que esse líder ou esse pastor, ele vai adiante das suas ovelhas. E nós vemos isso na pessoa de Jesus. Ele ia à frente, ele ia liderando, porque o líder é aquele que vai abrindo o caminho, que ele vai conduzindo, ele vai dando a direção. E isso é muito forte e marcante na vida de Jesus e não pode faltar também na nossa vida. Por que isso é importante? Porque as ovelhas não vão seguir um estranho. O líder ou o pastor ele tem que ir na frente conduzindo e as ovelhas vão seguir esse pastor. E os fariseus, eles não compreenderam a parábola de Jesus, pois, na verdade, eles não eram pastores legítimos, eles eram líderes que estavam distante de Deus, que não se importavam com o rebanho, não se importavam com as ovelhas, só pensavam em si mesmo. Eles não chegaram a ser pastores ou não chegaram a essa função de liderança pelo meio legal, né? Muitos eles compravam essa função. Muitos eles agiam de uma forma política para chegar a essa posição, mas não tinham um chamado, não eram pastores verdadeiros. Na realidade, eles eram ladrões e salteadores, porque não cuidavam da ovelha, não alimentavam a ovelha, buscavam apenas seus interesses. Então, essa era as características dos falsos pastores. Mas nós precisamos ter na nossa vida a marca do verdadeiro pastor ou do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O segundo subponto da nossa lição encontra-se em João, capítulo 10, o versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Então, nós vimos no primeiro subponto Jesus fazendo esse contraste do bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, e dos ladrões e salteadores, que não entraram pela porta, mas subiram pelas paredes, porque não queriam cuidar das ovelhas, queriam apenas beneficiar a si mesmo. Então Jesus ele faz esse contraste aqui nessa parábola. Agora no segundo subponto, Jesus vai fazer um outro contraste, que é entre a porta das ovelhas e os ladrões salteadores. Olha só, ninguém pode entrar no aprisco de Deus senão por meio de Jesus. Não há outra porta, não há outro Salvador ou mediador. O próprio Jesus é a porta. Então, meus irmãos, Jesus está fazendo esse contraste aqui. O ladrão, ele não é a porta, né? O salteador, ele quer apenas roubar a ovelha, ele quer apenas se beneficiar da ovelha, mas Jesus não, ele é a porta, ele é a porta das ovelhas. Com isso, Jesus está revelando aqui na parábola que ele é o único Salvador, que não existe um outro meio do homem se salvar, do homem alcançar salvação, a não ser que passe por Jesus.
Então aqui nós precisamos compreender algumas lições. Primeiro, simbolicamente Jesus é a porta. O que quer dizer isso? Jesus é a porta da salvação. Para nós sermos salvos, nós precisamos passar por Jesus. Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é a porta da salvação. Segundo, Jesus é a porta da libertação. Quando diz, entrará e sairá. Há portas que conduzem à escravidão, mas Jesus é a porta que conduz à liberdade. O homem só é livre quando entra por essa porta. Às vezes o homem até pensa que é livre, mas todo homem é escravo do pecado. E para ele ser realmente livre, para ele ser realmente liberto, ele precisa entrar pela porta que é Jesus. Em terceiro lugar, Jesus é a porta da provisão. Olha o que diz o texto. E achará pastagem. João, capítulo 10, versículo 9. Entrará, sairá, liberdade, e achará pastagem. Então, logo, Jesus ele é a porta da provisão. Em quarto lugar, ou a quarta lição, Jesus é a porta da vida abundante. João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a vida e veio para dar vida plena, vida abundante, vida eterna. Então, meus irmãos, Jesus ele é a porta da vida, mas não uma simples vida, não, uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. Isso fala de vida, de qualidade de vida espiritual, de vida com Deus, de vida abundante na terra, vida de felicidade, de paz, vida de alegria, mas uma vida abundante que vai além, uma vida eterna. E o homem só pode encontrar isso entrando pela porta que é Jesus. Então, meus irmãos, entre pela porta, incentive os seus alunos a entrar pela porta que é Jesus. Vamos lá, meus irmãos, o terceiro ponto da nossa lição, ladrões e salteadores. João, capítulo 10, versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Meus irmãos, nós vimos aqui as marcas do bom pastor, as características do bom pastor, e agora nós vamos ver as marcas dos ladrões e salteadores, para nós conhecermos, para nós não sermos enganados, porque como eu falei anteriormente, muitos falsos mestres, muitos falsos pastores têm se levantado no nosso meio, e a gente precisa conhecer, a gente precisa passar para os nossos alunos para eles compreenderem, conhecerem as marcas do verdadeiro pastor e as marcas daquele que é ladrão e salteador. Então, não somos nós que estamos falando, é o próprio Senhor Jesus que falou, que disse, né, sobre os ladrões e salteadores. Então, nós vamos ver. A primeira marca desse subponto, que são os ladrões e salteadores, quanto ao seu ofício. Os ladrões e salteadores não têm legitimidade. João capítulo 10, versículo 8. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, olha só, Jesus está colocando aqui da sua importância. Né? Ele que desceu do céu, ele foi enviado por Deus. Então, se alguém veio antes de Jesus e se colocou ali como Salvador, né, como aquele que daria a vida, iria trazer a paz, a salvação para o ser humano, então Jesus está dizendo, olha, isso é uma marca de quem é ladrão e salteador, aquele que veio antes de mim. Agora é importante nós compreendermos que Jesus, ele não está falando de João Batista, ele não está falando dos profetas, ele não está falando acerca dos homens e mulheres do Antigo Testamento. Não, ele está falando daqueles que têm a marca de que é ladrão e salteador, que não têm legitimidade, que não foram enviados por Deus. No caso dos profetas, de João Batista, foram homens e mulheres outorgados, autorizados, legitimizados por Deus, que falaram em nome de Deus, a palavra de Deus, e testificaram sobre Jesus, apontaram para o Messias. Jesus está falando aqui daqueles que eram usurpadores, que não tinham legitimidade, que não foram levantados por Deus, que eram realmente ladrões e salteadores. Então Jesus está falando, olha, esses que não tinham legitimidade,
que não foram enviados por Deus, eles são ladrões e salteadores. Da mesma forma hoje, aquele que se levanta dizendo que está falando em nome de Deus, que é um pastor, mas não cuida das ovelhas, não tem a marca, não tem a qualidade de um bom pastor, então logo também ele é ladrão e salteador, porque não está pensando em cuidar das ovelhas, em alimentar as ovelhas, não. Ele está pensando somente em se dar bem, em benefício próprio. A segunda marca dos ladrões e salteadores é quanto à sua ação. Eles são devoradores. Vêm somente para roubar, matar e destruir. Em primeira instância, o ladrão aqui é o fariseu. João capítulo 10, versículo 1. Esses religiosos matavam e destruíam as pessoas. Então observe que a característica desses falsos líderes ou falsos pastores, que Jesus qualifica como ladrões e salteadores, eles só querem se dar bem, eles não estão preocupados com a ovelha, estão preocupados consigo mesmo. Criam regras para beneficiar a si mesmo, preparam, organizam um sistema para beneficiar a si mesmo. Eu me lembro do meu avô, às vezes, ele me falava, e na época eu bem adolescente, e ele falava sobre isso, de pastores que eram ladrões e salteadores. E ele dizia, olha, esses não têm legitimidade, eles só querem tirar a lã da ovelha, aí eles querem tirar a pele da ovelha, comer a carne da ovelha, beber o sangue da ovelha, chupar o osso da ovelha e, por fim, eles só pensam nele mesmo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses falsos pastores que não são bom pastor, mas, na realidade, são ladrões e salteadores. Então, meus irmãos, fique atento, oriente o seu aluno para que ele entenda muito bem as qualidades do verdadeiro pastor, as marcas do bom pastor e as marcas dos ladrões e salteadores, para que você não seja enganado, para que os seus alunos não sejam enganados e assim a gente siga realmente o bom pastor, conheça cada vez mais o nosso bom pastor, que a gente venha fortalecer o relacionamento pastor-ovelha, tanto a ovelha no sentido figurado, né? É o crente e Jesus, o crente e o seu Senhor, mas também os crentes e o pastor local, que é um homem de Deus, chamado por Deus, que tem legitimidade. Então esse sim precisa ser respeitado, amado e honrado. E os ladrões e salteadores têm que ser desprezados, têm que ser rejeitados, não tem que ser seguido. Assim, com certeza, nós não seremos enganados, estaremos aí protegidos pelo nosso bom pastor. Vamos lá, meus irmãos, para o segundo ponto da nossa lição. Agora nós vamos ver o bom pastor. Jesus, após fazer o contraste entre o pastor verdadeiro e os ladrões e salteadores, agora ele vai fazer um contraste entre o pastor e o mercenário. O mercenário, ele não é o dono das ovelhas, ele não é o dono do rebanho, e nem tampouco ele é o bom pastor. Ele é alguém que é contratado, para cuidar das ovelhas, ele é alguém que vai receber um salário, mas ele não é o bom pastor. O primeiro subponto da nossa lição, sua apresentação. João capítulo 10 e o versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O adjetivo bom utilizado aqui na parábola indica o caráter excelente de Jesus. Então Jesus está se revelando para as pessoas. Ele está revelando o seu amor, ele está revelando o seu caráter, ele está se revelando. Ele não está simplesmente aqui expondo uma parábola, ele está aproveitando esse momento, aproveitando essa oportunidade para se revelar às pessoas, demonstrando então o seu amor, demonstrando a sua graça, demonstrando o seu caráter. O autor aos Hebreus nos fala que Jesus, ressurreto dentre os mortos, é o grande pastor das ovelhas, aquele que nos aperfeiçoa em todo bem para cumprirmos a vontade de Deus. Jesus é o nosso bom pastor, nosso pastor supremo, ele é único, porque ele tem as características
desse bom pastor, né? E ele está se revelando aqui. E o autor aos Hebreus, ele fala justamente isso, que Jesus ressurreto é o grande pastor das ovelhas, é aquele que nos aperfeiçoa, é aquele que trabalha as nossas fraquezas, as nossas limitações, é ele que nos habilita ou nos capacita para cumprirmos a vontade de Deus, conforme Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 20. Então, ele tem essa característica ou esse adjetivo de ser bom. Ele está revelando a sua bondade. E nós não temos dúvidas da bondade de Deus, nós não temos dúvida do quanto o nosso pastor é bom. Se nós chegamos até aqui, se nós estamos no lugar que estamos, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, mas é pela bondade e pela graça de Deus. E é Ele que nos capacita, né, para nós continuarmos, para nós seguirmos adiante fazendo a vontade de Deus. Vamos lá, meus irmãos, para o segundo subponto, suas qualidades. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, o versículo 14. Meus irmãos, então nós vemos nesse texto as qualidades do bom pastor. Então vamos ver, olha, primeiro, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, João capítulo 10, versículo 11 e o versículo 15. Você vai ver lá Jesus revelando que ele é bom pastor, que ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus não é apenas pastor, ele não é um simples pastor, ele é o nosso supremo pastor, ele não é aquele que oprime, que explora ou devora as ovelhas, mas é aquele que dá vida por elas. Então, Jesus é o bom pastor e esse bom no mais alto grau. Jesus é o pastor por excelência, né? Ele se revelou, ele revelou a sua bondade. Então ele não está para matar, ele não está para destruir as ovelhas. Não, ele está para dar vida pelas ovelhas. Ele faz tudo pelas suas ovelhas. Segundo lugar, o bom pastor conhece intimamente as suas ovelhas. João capítulo 10, o versículo 14 e o versículo 15. Entre o pastor e as ovelhas há um conhecimento mútuo e profundo. Então esse pastor, ele é presente, ele é acessível, ele conhece intimamente as ovelhas. Nós vimos anteriormente que o pastor conhece intimamente, conhece as ovelhas pelo nome. Então isso fala de que esse pastor ele é acessível, ele é presente, ele é íntimo das ovelhas, ele tem um relacionamento profundo. E isso, meus irmãos, fala também do nosso relacionamento com Deus, com Jesus, o nosso bom pastor. O nosso pastor nos conhece e nós também precisamos cada vez mais conhecer o nosso pastor, fortalecendo esse relacionamento, aprofundando esse relacionamento. Em terceiro lugar, o bom pastor tem outras ovelhas que ainda não estão no aprisco. João capítulo 10, versículo 16. Então, aqui é importante nós entendermos também, porque Jesus ele fala que ele tem outras ovelhas além dessas, né? Além das que já estão no aprisco, Jesus tem outras ovelhas. E aí, nós que já fazemos parte desse aprisco, precisamos entender que isso significa que nós precisamos fazer missões até os confins da terra, como o Senhor falou, porque nós que já estamos no aprisco, já fomos alcançados por esse pastor, podemos contar com a direção, com a provisão, com o cuidado desse pastor. Nós precisamos entender que ainda existem outras ovelhas que estão fora do aprisco. E aí é um chamado para nós compartilharmos a palavra de Deus, levarmos as boas novas de salvação para que essas ovelhas voltem para o aprisco ou venham para o aprisco. E aí nós precisamos entender que nós, como igreja, precisamos fazer missões e alcançar essas ovelhas que pertencem ao Senhor, mas que estão fora do aprisco. É a nossa missão fazer isso. Em quarto lugar, o bom pastor tem uma voz poderosa. E isso, meus irmãos, fala do Evangelho, a mensagem poderosa do Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse pastor tem essa voz poderosa. Que voz é essa?
a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, que é salvação para todo aquele que crê. E em quinto lugar, o bom pastor vive para as suas ovelhas. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição foi uma surpresa. O bom pastor tem poder para dar sua vida e para reassumi-la. Então, olha só, essa marca, essa característica, essa qualidade do bom pastor, ele vive para as suas ovelhas. Ele faz tudo que está ao seu alcance, ele faz tudo por elas, né? Porque ele ama as suas ovelhas, ele vai dar a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele deu a sua vida por nós. E o ato de dar a vida, a sua morte, não foi um acidente ou não foi algo que esteve fora do seu plano. Não, ele veio com esse projeto. Porque ele é o verdadeiro pastor, ele vai dar vida pelas ovelhas. Ele não é o ladrão, ele não é o salteador. Ele não entrou por cima da porta, por cima das paredes, não. Ele é a própria porta. Então ele já veio com essa missão. Sua morte não foi uma decepção, não foi algo inesperado, não. Tudo ocorreu conforme o projeto de Deus. E a sua ressurreição não foi uma surpresa, porque ele veio para isso, ele já havia nos orientado sobre isso, que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. O terceiro subponto, o mercenário. João capítulo 10, o versículo 12 e o versículo 13. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O mercenário, ele não é o dono do rebanho, ele não é o bom pastor. É alguém que foi contratado para cuidar das ovelhas. Porém, as suas características não é as características do bom pastor. O mercenário, ele não se importa. Ele não tem cuidado pelas ovelhas. Se uma das ovelhas se desgarra do rebanho, ele não vai atrás dela, porque ele não está preocupado, ele não se importa, ele não quer colocar a sua vida em risco. É aquele funcionário que diz, não, eu sou pago para cuidar, então eu vou ficar cuidando, eu não vou fazer além disso, eu não vou fazer mais que isso, né, do que foi pedido. Então ele não quer correr risco, ele não se arrisca, ele não vai se colocar em perigo, então ele não se preocupa com as ovelhas. Se ela sai do aprisco, ele não tem disposição para ir atrás, ele não vai atrás. Por quê? Porque ele é apenas um contratado, ele não sabe o valor do rebanho, ele não sabe o valor da ovelha. Ele não é o pastor, ele não é o dono, ele é apenas o mercenário, né? Alguém que foi contratado para cuidar, para reparar das ovelhas, mas ele não se importa com ela. Ele está preocupado com o salário, ele está preocupado com o que ele vai ganhar e não com as ovelhas, diferente do pastor, que o pastor não está preocupado com lucro, o pastor não está preocupado em se beneficiar, né? Ele está preocupado com a ovelha, ele está preocupado que a ovelha esteja bem, esteja protegida, esteja alimentada. O mercenário não. Então a característica do mercenário é que ele não se importa com a ovelha. Se a ovelha fica enferma, ele não vai se esmerar para sará-la, para curá-la. Ele não vai. Se alguma ovelha é atacada por uma fera, ele apenas lamenta. Como nós falamos, ele não vai se arriscar. Se uma fera ataca o rebanho, ataca a ovelha, ele não vai colocar sua vida em risco, né? Então, ele não tem essa preocupação de cuidar, de zelar, de sarar. O pastor, quando vai colocar as ovelhas no aprisco, né, com seu cajado, ele vai puxando uma ovelha, examina e vai olhar se alguma tiver ferida, ele vai curar, ele vai sarar, porque ele se importa, ele se preocupa com a ovelha. Mas o mercenário não. O mercenário, ele não vai ter esse cuidado, ele está preocupado com o seu salário, ele está preocupado em se beneficiar. E a segunda característica, o mercenário ele deixa as ovelhas em perigo. Quando o lobo ataca o rebanho, o mercenário foge. Seu interesse é poupar sua vida, não as ovelhas. O mercenário, ele não se importa se a ovelha está em perigo.
né? Então, o mercenário que é contratado, ele fica lá olhando, mas se um lobo atacar, se um lobo arrebatar uma ovelha do rebanho, ele vai fugir, porque ele não vai colocar a sua vida em risco. Ele está ali com interesse, o interesse dele é salvar a vida dele, não a das ovelhas. Então, nós precisamos ter cuidado. Na minha liderança ou no meu rebanho, que tipo de pastor eu sou? Será que eu sou um pastor que cuida, que zela, que protege, mesmo colocando a vida em risco, mas eu vou zelar por aquele rebanho porque eu sei o valor, eu conheço o valor e a importância de cada ovelha, ou eu sou mercenário, que no primeiro sinal de perigo eu já fujo, eu já saio e deixo a ovelha, né? O lobo chega e arrebata a ovelha e eu não vou me arriscar para recuperá-la, porque eu quero saber da minha vida, eu não quero saber da ovelha. Então, nós precisamos ter muito cuidado, orientar os nossos alunos, porque muitos crentes estão seguindo mercenários achando que são pastores. Muitos crentes estão seguindo ladrões e salteadores achando que são pastores, mas não são. E nós precisamos orientar a nossa ovelha para que ela saiba, conheça o pastor, conduzir a ovelha a conhecer o pastor, para que elas venham seguir o verdadeiro pastor. Não ladrão, não salteador, não mercenário. Queridos professores, líderes, quando você vê uma ovelha em perigo, numa situação de risco, você se preocupa. Quando você vê uma ovelha ferida, você procura sará-lo, você procura cuidar, zelar, alimentar. Quando você vê uma ovelha em perigo, você procura ajudar, você procura livrar do perigo, se importa com ela, conduz aonde há alimento, você se preocupa em alimentar, em dar água, em saciar a fome, a sede. Parabéns, você tem a marca de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder. Vamos lá, meus irmãos, terceiro ponto da nossa lição, as ovelhas. Depois de dizer aos judeus que eles não criam porque não eram suas ovelhas, Jesus passa a falar sobre os privilégios de suas ovelhas. Por ser ovelha de Jesus, por ouvir a sua voz, por obedecer a sua palavra, atender a sua palavra, vamos ver então os benefícios. Primeiro subponto, ovelhas ouvem a voz. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas, irmãos, elas têm essa característica. Elas não ouvem a voz do estranho, elas ouvem a voz do pastor. Então, como eu falei, né, as ovelhas conhecem a voz do pastor, têm intimidade, já conhecem a sua voz e obedecem. Os que são de Cristo ouvem as palavras de Cristo. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Meus queridos irmãos, nós nos identificamos com esse texto aqui, porque um dia nós éramos essa ovelha que estávamos fora do aprisco do Senhor, fora do aprisco de Jesus, do nosso bom pastor. Mas de alguma forma a graça de Deus, a mão de Deus, o amor de Deus nos alcançou. Talvez nós ouvimos uma palavra, nós ouvimos uma mensagem, alguns foram em um culto, numa igreja, atenderam um convite, alguns até através de uma literatura que receberam e ao ler aquele folheto, ao ler aquela literatura, foi tocado por Deus, ouviu a voz do pastor, reconheceu a voz do pastor. E o Espírito Santo, então, abriu o coração, nós compreendemos, entendemos, percebemos que era a voz de Deus, e isso através do Espírito Santo no nosso coração. E essa palavra caiu no nosso coração como uma semente, que o Espírito Santo, de uma forma divina, ela fez brotar essa semente e foi regada essa semente. Então, nós atendemos a esse chamado, respondemos a esse chamado, quando nos arrependemos e pela fé nós acreditamos e recebemos o Senhor como o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, o nosso bom pastor. Então as ovelhas, elas ouvem, as ovelhas escutam e reconhecem a voz do pastor.
E aí, através do arrependimento, da fé, né, essa semente ela vai ser plantada no coração, ela vai germinar, vai gerar frutos para a salvação. Glória a Deus. O segundo subponto, as ovelhas conhecidas e amadas. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas são amadas pelo pastor e conhecidas por ele pessoalmente. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Meus irmãos, Jesus conhece todas as suas ovelhas e ama todas as suas ovelhas. João capítulo 3, o versículo 16, nos revela isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus ele é o nosso Criador, o nosso bom pastor é o nosso Criador. Foi o Senhor que nos formou, que nos gerou, que nos criou, que nos deu vida. E agora nós compreendemos, João ele está aqui narrando os acontecimentos, os fatos acerca de Jesus, e Jesus está se revelando. Então, ele como bom pastor, ele conhece e ama as suas ovelhas. Isso não é mérito nosso, não é porque eu sou digno, não é porque você é digno, mas é porque a graça de Deus nos alcançou. A bondade do nosso pastor nos alcançou. E essa oportunidade é para todos. Todos têm essa oportunidade. Todos são conhecidos por Deus, conhecidos por Jesus e amados por Ele. E Deus nos deu essa oportunidade de sermos salvos. Eu tive essa oportunidade, você teve essa oportunidade, seus alunos tiveram essa oportunidade. Então Jesus, como bom pastor, ele dá essa oportunidade para todos, sem distinção, sem preconceito, mas todos têm acesso a essa graça, que precisam responder com arrependimento e com fé no coração, acreditando, crendo. Jesus conhece você pelo nome, conhece você intimamente e ele dá essa oportunidade, como nós falamos, não porque nós merecemos, mas é um ato exclusivo da graça de Deus para todo homem, para todo ser humano que precisa responder sim através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. O nosso terceiro subponto, segurança e vida eterna. João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. As ovelhas ouvem e seguem o pastor. O pastor é o guia das ovelhas, é o pastor que guia, é o pastor que conduz. As ovelhas seguem esse pastor. O pastor é o seu líder. Elas andam nas veredas da justiça. O bom pastor vai à nossa frente. Ele não nos empurra, não nos fustiga, não nos ameaça com açoite. Ao contrário, ele prepara pasto verdejante e leva-nos, nos conduz a águas tranquilas. Ou seja, quando nós seguimos o bom pastor, quando nós ouvimos a sua voz e seguimos, fazemos a sua vontade, esse pastor nos proporciona segurança, direção e provisão. Então, nós vamos ser conduzidos por esse pastor a pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós precisamos compreender que a vida eterna não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça de Deus. Nós não precisamos pagar mais o preço, nós não precisamos seguir rituais, ou então nossos próprios méritos. Não, isso é um ato exclusivo da graça de Deus. E um presente concedido pelo pastor. As bênçãos da ovelha de Cristo não são apenas terrenas, mas, sobretudo, celestiais. Não apenas temporais, mas também eternas. Então, meus amados irmãos, as bênçãos de Deus para as ovelhas, aquelas ovelhas que são submissas, que conhece o pastor, que ouve a voz do pastor e segue o pastor, elas não se limitam somente a questões materiais. Não, nós experimentamos essas bênçãos materiais
por essa obediência, por essa submissão, por essa gratidão. Nós já experimentamos no plano terreno essas bênçãos materiais, mas existe também a promessa desse bom pastor para nós desfrutarmos das bênçãos celestiais. E quando nós falamos de bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, nós estamos falando justamente da vida eterna. Então nós temos nesse pastor segurança presente e segurança futura, que é justamente a salvação, o nosso lugar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Não são apenas para agora, mas também para a eternidade. Agora, nós precisamos compreender que o fato de nós termos Jesus como bom pastor e ter esse cuidado, ter essa provisão, essa proteção, não significa que nós não vamos ter problema, que nós não vamos passar por dificuldade. Não, nós vamos ter problema sim, nós vamos ter dificuldade. A dificuldade, o problema, faz parte da vida do ser humano. Todo homem passa por dificuldade, toda mulher passa por problema. Agora, é muito melhor nós passarmos por problemas, por dificuldade, com a presença de Jesus, com a companhia, com a orientação, com a direção, com a provisão de Jesus, o nosso bom pastor, do que passar essas dificuldades sem Ele. Então nós precisamos compreender que mesmo ouvindo a voz do pastor, mesmo obedecendo a voz do pastor, nós vamos sim passar por dificuldade. Agora, uma coisa eu garanto para você, você pode passar por lutas, você pode passar por dificuldade, mas nunca vai lhe faltar a presença desse pastor na sua vida, lhe dando direção, proteção e provisão. Glória a Deus. E sendo assim, a presença do nosso pastor conosco nos basta. Nós vamos passar dificuldade, mas não sentiremos falta de nada, porque a presença do pastor é suficiente para nós, suas ovelhas. Glória a Deus. A nossa aplicação pessoal, temos a segurança e provisão do nosso bom pastor. Que diferença essa verdade faz para a sua vida? Meus irmãos, deixe nos comentários aí, responda aí nos comentários para a gente, que diferença faz a presença do bom pastor na sua vida, na sua família e no seu ministério. Coloque aí nos comentários e a gente vai estar aí lendo todos os comentários que vocês deixarem aí e a gente está trocando essa ideia, a gente está interagindo aí e trazendo um dinamismo para a nossa lição. Meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até no final desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, se tem ajudado você, se tem contribuído de alguma forma no seu ministério, na sua vida, no seu chamado, então nos ajude a bater a nossa meta de 3.000 inscritos aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative o sininho de notificação para você ser avisado pelo YouTube toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal. E aproveite também, se está fazendo sentido para você, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante, vai ajudar no crescimento do nosso canal e de nós batermos aí a nossa meta de 3.000 inscritos. Tá bom? Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a sua família, Deus continue abençoando o seu ministério e nós nos encontramos na próxima aula aqui no canal da EBD Inovadora, na nossa Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Deus abençoe a todos. Graça e paz.